Yeah! Estamos começando mais um Papo Cabelo, primeiro de 2022. Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês mais um ano, trazendo essas entrevistas que mudam a minha vida e eu espero que toque a vida de vocês também. Hoje a gente vai conversar com a Juliana Sá, que é ginecologista e médica obstetra. A gente vai falar sobre violência obstétrica. Esse assunto que é tão triste, polêmico e que recentemente tem sido abordado ainda mais na internet. Que bom! A nossa ideia aqui é entender um pouco mais sobre o assunto para fazer com que você aí esteja munida de informação. Fechado? Esse é um assunto que me interessa muito, porque eu sou mãe de primeira viagem e vivi uma gestação recentemente e senti na pele a importância de conhecer mais sobre o tema. Como é importante estar munida de informação para ter um parto seguro e agradável. Então, doutora, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por nos receber. Mesmo que a sua paciente esteja prestes a parir. Sim, tem uma paciente começando a contrair, mas eu tô de olho aqui. Ai, que legal, que emoção. Pra gente começar, eu acho que a pergunta-chave é o que caracteriza uma violência obstétrica? A violência obstétrica, ela é qualquer abuso físico ou psicológico que uma parturiente pode sofrer durante o ciclo da gravidez, parto, pós-parto, mas também da perda gestacional relacionada ao aborto. Com isso, a gente tem uma gama imensa de processos de violência que podem acontecer nesse período. A gente conhece muitos tipos, eu posso te exemplificar alguns, mas eu nunca vou conseguir esgotar todos. Então, vou falar sobre alguns. Tem uns muito óbvios, né, que todo mundo vai identificar. Qualquer pessoa que não saiba nada sobre o tema, que esteja passando ali na frente, vai falar, nossa, essa mulher está sofrendo uma violência. Então, por exemplo, um desrespeito, xingamento, agressão física, agressão psicológica, fala preconceituosa, são coisas muito óbvias, que todo mundo vai saber que isso é violência e, acredite se quiser, acontece pra caramba também. Agora, tem outros tipos de violência, outros tipos de condutas que podem ser consideradas violentas também, que uma pessoa desavisada, não estudada, não informada, pode não perceber de cara. E isso que é importante as pessoas saberem, né? Então, vou dar alguns exemplos, como, por exemplo, condutas que são ultrapassadas, que não trazem benefício para a mulher, muito pelo contrário, podem trazer malefícios, como, por exemplo, limitar a movimentação da pessoa durante o trabalho de parto. Você não vai poder andar, você tem que ficar quieta, deitada. E quem já passou pelo trabalho de parto, pelas contrações dolorosas, sabe o quão difícil é ser obrigada a ficar numa posição. Deixar a mulher em jejum, imagina, trabalho de parto envolve muito tempo, né? Horas, é cansativo mesmo, a mulher precisa de força, e a mulher fica em jejum sem se alimentar, ela vai ficar fraca, cada vez mais fraca. Como é que vai dar conta desse processo fisiológico sem se alimentar? Isso já caiu há muito tempo, não tem nenhuma evidência científica de benefício do jejum, muito pelo contrário, de malefício, e ainda assim é muito utilizado. Algumas condutas que estão sendo muito faladas ultimamente, né, e que não eram faladas até então, como, por exemplo, empurrar a barriga durante o expulsivo, o período expulsivo do parto normal. Alguém subir na barriga da mulher e ficar pressionando o bebê para baixo para ele sair pela vagina. Não é o que acontece na cesárea, não. Estou falando do parto normal. Isso chama de manobra de Christeler. E a gente sabe que ela é desconfortável, dolorosa e tem um potencial de dano, tanto para a mulher quanto para o feto. E não deve ser usado, deve ser abandonado. A própria OMS recomenda contra o uso do Christeler. Aquele corte no períneo, né? Pegar um bisturi e cortar o períneo da mulher. A gente sabe que, quando o bebê nasce, tem as partes moles que podem sofrer alguma ruptura ali, que a gente chama de laceração. E isso pode acontecer de forma fisiológica, e tudo bem também, é só ser corrigido. Essa prática tem um nome, né? Sim, tem um nome. Chama-se episiotomia, ou epísio, ou tem gente que chama de pique. Isso está sendo abandonado, né? Cada vez menos utilizado, felizmente. Os estudos científicos estão mostrando cada vez que é melhor não fazer do que fazer. Qualquer procedimento ou exame feito sem consentimento da mulher, mesmo isso é violência. Mesmo que você vai fazer um toque vaginal, que é uma prática comum, utilizada no trabalho de parto, para acompanhar a evolução do trabalho de parto. Se essa mulher não permite, não quero que faça toque em mim agora. Então, qualquer prática que seja contra a vontade da mulher,
mesmo que ela por si só, quando consentida não seja violência, quando não consentida é violência. A gente tem também vários relatos de comentários de cunho sexual e machista sobre a genitália da mulher. Olha só isso aí, vai ficar tudo arrebentado, seu marido não vai mais te querer, olha só, eu vou dar um pontinho aqui que eu vou caprichar aqui, vou dar um ponto, mas eu vou deixar bem fechadinho para o seu marido ficar feliz. Isso é muito doloroso, isso é de uma violência absurda e ainda a gente vê hoje em dia. E temos também práticas assim, muito, muito, muito sutis. Se a mulher não prestar muita atenção, ela vai cair nessa. Como, por exemplo, empurrar cesariana sem indicação clínica. Existe uma pesquisa do Fiocruz, Ju, que diz que essa pesquisa é de 2017, então ela ainda é um pouquinho desatualizada, que conta que 1 a cada 4 mulheres sofre violência obstétrica no Brasil. Você acha que esse dado ainda reflete a nossa realidade? Eu acho que sim. Acho que reflete sim. É extremamente comum. Eu vejo bastante. Já trabalhei muito na assistência pública. Atualmente, muito recentemente, eu estou só na assistência privada, por enquanto. E vi muita violência obstétrica na assistência pública, mas também na assistência a nível privado. Eu recebo até no consultório particular mesmo, outras mulheres que tiveram outras experiências de parto com equipes particulares e, enfim, não ser periférica e ter condição financeira não faz você conseguir se livrar da violência obstétrica, isso não é uma garantia. Então, eu recebo bastante relatos de mulheres que tiveram experiências muito desagradáveis em outras gestações e me procuraram querendo mudar esse cenário. Triste com relação às mulheres negras, porque, infelizmente, a gente tem estudos relacionados a isso, que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica. A gente tem a opção da analgesia farmacológica do parto, né? Fazer aquela peridural, hack, que não é obrigatório a todo mundo, muitas pessoas conseguem parir sem analgesia farmacológica, mas quando é o desejo da mulher, é importante que ela não seja negada. E as mulheres negras têm mais analgesia negada, por preconceito, por puro preconceito. Parece haver uma crença de que mulheres negras seriam mais fortes e não precisariam da anestesia. Então você vai parir sem, você vai conseguir. E um dado ainda mais triste, que as mulheres negras respondem pela maior parte da mortalidade materna no Brasil. Isso é uma coisa alarmante. Nossa senhora, fiquei até sem palavras. Meu Deus, que triste. Tem alguma coisa que as mulheres que estão vivendo as suas gravidezes, né, enfim, que estão grávidas, que estão passando pelo momento aí de pré-parto e tal, que elas possam fazer para se prevenir dessa situação? O primordial é a informação. Então, hoje em dia, a internet facilitou um pouquinho a questão da informação, então a gente acaba conseguindo, procurando perfis sérios e sites sérios, as mulheres conseguem ter bastante informação sobre esse assunto. Então, se informar, estudar, ler, conversar com outras pessoas que passaram por essas experiências, isso é o principal para identificar uma situação de violência e tentar evitá-la. Além disso, o papel da acompanhante ou do acompanhante que estiver junto no parto é primordial também, é muito importante. Então, não é só a parturiente que tem que estar informada. Eu recomendo sempre, tanto para quem vai parir num plantão, seja no SUS, seja em maternidade privada, ou para quem vai ter equipe particular. Mesmo as minhas pacientes que me conhecem minha prática, eu sugiro todas fazerem um plano de parto. Um plano de parto não é um script, porque parto não tem script. Cada parto acontece de um jeito. Mas é um documento que expressa os desejos da parturiente durante o parto. Eu gostaria de poder caminhar, eu gostaria de um ambiente mais tranquilo, sem falatório, eu gostaria de uma luz mais suave, eu não gostaria que fizessem a manobra de Cristelaire em mim, eu não gostaria de ter o meu períneo cortado. Enfim, o que a mulher achar que é importante, interessante e o que ela gostaria de esperar ali no parto. E acho que é bom, válido dizer para quem está assistindo aí, caso não tenha conhecimento, esse plano de parto pode ser feito numa folha de papel à mão. Ele não precisa ser registrado, nem ter nada especial, né? E uma outra coisa que eu acho importante dizer também é que talvez, e aí você me corrija se eu estiver errada, Ju, serve como alerta para quem tá ali, né? Nessa suposição dessa pessoa, desse médico aí desatualizado, ele fica ligado que a mulher pode tomar providências caso não seja, naquele plano de parto não seja atendido. Então é quase como uma proteção, né? Isso é bem verdade.
Eu já trabalhei em hospitais públicos que eu ouvia plantonista falando: ih, essa mulher tem plano de parto, fica de olho, hein? Cuidado com o que você vai fazer. Então, o profissional de saúde que estará recebendo, né, a parturiente no trabalho de parto, fazendo a admissão, já sabe que ela é uma pessoa bem informada. Legal. Que não é uma pessoa que vai aceitar qualquer conduta, sabe? Qualquer conduta desatualizada ou que não seja baseada em evidência. Então, isso ajuda bastante mesmo. E eu também sugiro muitíssimo, sempre que possível, claro que eu sei que não será possível para todo mundo financeiramente, mas contratar uma doula. A doula é um profissional que não necessariamente é um profissional de saúde, não precisa ser, é um profissional técnico, treinado, fez um curso para isso, para prestar suporte físico e emocional contínuo no parto, e educação perinatal e o suporte no pós-parto também. Ô, Ju, toda mulher tem direito a um acompanhante no parto? É um direito por lei, tá? Uau. Então, qualquer hospital ou maternidade que negar a entrada do acompanhante, isso é contra a lei. A mulher tem direito. A mulher pode exigir. Pode não, deve exigir. E ela tem que escolher entre ou acompanhante ou a doula? A doula não conta como acompanhante. Legal. Muito bom que todo mundo saiba disso. Muito bom. Até pra lutar pelo seu direito quando chegar a hora, né? Muitas mulheres só descobrem que foram vítimas de violência obstétrica algum tempo depois do parto. Mesmo que essa mulher descubra mais tarde, ainda é válido denunciar? Como ela pode fazer essa denúncia? Não, é válido denunciar sim. Se você quiser registrar a denúncia de violência obstétrica, a gente tem 3 canais principais. Um é a ouvidoria do SUS, que é ligando 136. O outro é a Defensoria do Estado. E o outro meio é pelo Ministério Público. Por que você acha importante fazer essa denúncia? Quando a gente reconhece o que aconteceu e nomeia o que aconteceu, é importante para o futuro, né? Para evitar que outras mulheres passem por esse processo de violência obstétrica no parto. Na gravidez, no parto, no pós-parto. Então, quando acontece a denúncia, existe uma apuração e essa apuração vai cair ali naquele local. Imagino eu que aos poucos vai mudando a cabeça das pessoas e as pessoas vão prestando mais atenção nas suas práticas e a gente ter no futuro uma redução e quem sabe abolir essa prática de violência obstétrica. Para as mulheres que sofreram violência obstétrica, existe algum grupo de apoio? Como é que a mulher pode encontrar acolhimento depois de passar por uma situação tão difícil? Existem alguns grupos de sites privados mesmo na internet. Então, quando a gente pesquisa sobre isso, violência obstétrica, a gente encontra alguns grupos sim. Mas também é legal se cercar de rede de apoio de outras mães. Porque se você conseguir entrar num grupo de mães, uma rede de mães que tiveram bebês na mesma época da sua, vai ser não só o apoio para o puerpério, como também um apoio para entender o que aconteceu, né? Conversando com outras pessoas, você entende, isso aconteceu comigo, caramba, foi violência, aconteceu isso com você também, como é que você está lidando com isso? E terapia também vai ser sempre uma ajuda. Ju, obrigada por esse papo que é tão importante, tão necessário. Eu acho que a informação precisa chegar no maior número de mulheres possível para que a gente consiga ter mais voz, mais autonomia e mais respeito nesse momento que é tão importante, tão delicado. Eu queria, inclusive, sugerir para quem estiver assistindo a gente e se interessar mais pelo assunto, usem a informação ao favor de vocês. Então, procurem seriados que falem sobre o tema, livros, conversem com quem já viveu a situação, porque faz toda a diferença. E Ju, pra gente terminar, eu quero só te fazer uma última pergunta que também não tá aqui na pauta, mas que eu vivi. E veja, eu sou uma mulher que acabou, né, recentemente de viver um parto e eu não soube o que fazer. Eu tenho uma conhecida próxima que foi me dando sinais de que estava sofrendo violência obstétrica, apesar de não falar claramente, talvez nem ela soubesse. E eu fiquei com muito medo de alertá-la, porque foi um médico que ela escolheu, porque ela parecia segura. E aí eu queria te pedir um conselho. Como é que a gente, né, que está recebendo essas informações todas desse vídeo, que não necessariamente está vivendo a gravidez, mas conhece quem esteja, pode ajudar essas mulheres? Eu acho que você já deu a resposta. Repassar, por exemplo, um vídeo desses. Repassa, olha, você que tá grávida, que vai ter neném agora, nossa, eu vi um vídeo super legal, super interessante. Dá uma olhada nisso, acho que todo material sobre gravidez
e parto que você puder consumir, dar uma olhada, e aí repassar informações de forma mais sutil, mas o importante é não deixar de repassar, não deixar para lá, porque depois você pode ficar culpada. Depois ela relatar uma experiência negativa e você fica, caramba, eu podia ter alertado e não alertei. Mas não adianta chegar e falar, olha, está acontecendo isso, aquilo, não vai dar o efeito contrário. Mas olha que interessante o que eu li esses dias, olha que legal, olha esse perfil aqui, aí manda o link. Vê o que você acha, nossa, fiquei tão tocada com isso, eu achei tão legal. Então, ir passando de forma sutil, seja um vídeo, seja um documentário, posso falar sobre o nome do documentário? Muito interessante, chamado Renascimento do Parto. Especialmente o Renascimento do Parto 1. Ele é muito divisor de águas para a maioria das mulheres quando engravida. E isso são formas bastante sutis que você está passando a informação, eventualmente ela vai abrir entrar ali e vai ficar pulguinha. E essa pulguinha vai ficar ali, em algum momento pode virar chave. Às vezes na própria gravidez, porque é difícil desgarrar daquela situação, e às vezes não nessa, mas pelo menos numa seguinte, se acontecer. Mas aí também você não consegue fazer pela amiga, né? Exatamente. Então é isso. Obrigada, Ju. Você aí que tá assistindo, obrigada. Não esquece de compartilhar este vídeo mais do que nunca, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada a você. Ai, Ju, muito obrigada, viu? Maravilhoso.